nome é Pedro e iremos falar sobre espaço-tempo. Quando se trata de compreender o universo, há alguma coisa que todo mundo já ouviu falar: gato de Schrödinger, o paradoxo de Gêmeos e mc ao quadrado. Mas apesar de estar triunfando por mais de 100 anos, a relatividade geral, a maior conquista de Einstein, é a grande parte misteriosa para todos, desde o público geral até os estudantes de graduação e pós-graduação em física. Para esta semana em Pergunte ao Eitan, Kátia perguntou: você poderia um dia escrever histórias explicando a um leigo o que é métrica na relatividade geral? Antes de chegar à métrica, vamos começar do início e falar sobre como conceituamos o universo, em primeiro lugar. Em um nível fundamental, o universo é composto de quanta, entidades com propriedades físicas como massa, carga, momento, etc., que podem interagir uns com os outros. Um quanto pode ser uma partícula, uma onda ou qualquer coisa em algum estado intermediário, dependendo de como você olha para ele. Dois ou mais quanta podem se unir para construir estruturas complexas, como prótons, átomos, moléculas ou seres humanos. A mecânica quântica pode ser relativamente nova, fundada no início do século XX, mas a ideia é que o universo é feito de entidades indivisíveis que se interagem umas com as outras remota há mais de 2000 anos. Mas não importa do que o universo é feito, as coisas que o compõem precisam de um palco para continuar seguindo em frente com suas interações. Meu nome é Nicole Ruas da Silva. Eu vou continuar com a matéria Espaço-Tempo. A lei de Newton da gravidade universal foi superada pela relatividade geral, embora tenha sido baseada no conceito de uma ação instantânea, força, à distância. No universo de Newton, esse palco era plano, vazio e de espaço absoluto. O espaço em si era uma entidade fixa, como uma grande grade cartesiana, uma estrutura 3D com um eixo x, y e z. O tempo sempre passava ao mesmo ritmo e era absoluto também. Mas no final do século XIX ficou claro que a concepção de Newton era errada. Falha, no caso. A energia ou o momento de uma partícula era de repente dependente da estrutura, significando que o espaço e o tempo não eram entidades absolutas. A formação ou a forma como se experimenta o universo dependia de seu movimento através dele. Um exemplo: um relógio leve funcionará diferente para observadores que se movem em velocidades relativas diferentes, mas isto é devido à constância da velocidade da luz, a lei da relatividade espacial de Einstein. Foi aí que surgiu a noção da teoria da relatividade espacial de Einstein. Algumas coisas eram invariáveis, como a massa de uma partícula em repouso ou a velocidade da luz, mas outras variam conforme o modo como você se move pelo espaço e o tempo. Em 1907, o antigo professor de Einstein, Hermann Minkowski, fez uma descoberta brilhante. Mostrou que você poderia conceber o espaço e o tempo em uma única formulação. De uma só vez, ele desenvolveu o formalismo do espaço-tempo. Isso forneceu um palco para as partículas que se movem através do universo e interagem umas com as outras, mas não incluía a gravidade. O espaço-tempo que ele desenvolveu, ainda hoje conhecido como o espaço de Minkowski. Se não houvesse tal coisa como a força gravitacional, o espaço-tempo de Minkowski faria tudo o que precisávamos. O espaço-tempo seria simples, não curvo, e simplesmente forneceria um palco para que a matéria pudesse se mover e interagir. A única maneira de acelerar seria através de uma interação com outra partícula. Mas no nosso universo temos a força gravitacional, e foi o princípio de equivalência de Einstein que nos disse que, desde que você não consiga ver o que está acelerando você, a gravitação tratará você como qualquer outra aceleração. Olá, meu nome é Guilherme Marafon Bertó e eu vou continuar falando um pouco sobre o espaço-tempo.
Foi essa revelação e o desenvolvimento para vincular isso, matematicamente, ao conceito de espaço-tempo de Minkowski, que levou à relatividade geral. A principal diferença entre o espaço de Minkowski da relatividade espacial e o espaço curvo que aparece na relatividade geral é o formalismo matemático conhecido como tensor métrico, às vezes chamado de tensor métrico de Einstein ou a métrica de Riemann. Riemann era um matemático puro do século XIX, e ele deu um formalismo para qualquer campo, linhas, arcos, distâncias, etc., que podem existir e ser bem definidos em um espaço arbitrariamente curvo de qualquer número de dimensões. Levou Einstein quase uma década para lidar com as complexidades da matemática, mas tudo foi dito e feito. Tivemos, então, a relatividade geral, uma teoria que descreve nosso universo de 3 dimensões, de espaço e uma de tempo, onde a gravitação existe. Conceitualmente, o tensor métrico define como o espaço-tempo em si é curvo. Sua curvatura depende da matéria, energia e tensões presentes dentro dele. Pela mesma razão, a maneira que seu universo é curvo revela como a matéria e a energia vão se mover através dele. Gostamos de pensar que um objeto em movimento continuará em movimento. A primeira lei de Newton. Conceituamos isso como uma linha reta, mas espaço curvo nos mostra que, em vez disso, um objeto em movimento que continua em movimento segue uma geodésia, que é uma linha particularmente curva que corresponde a um movimento não acelerado. Isso aparece em escalas cósmicas, onde o espaço-tempo curvo, a partir da presença de massas extraordinárias, pode curvar a luz do fundo por trás dele, às vezes em múltiplas imagens. Vimos nesta aula de hoje, com este trabalho, que o espaço-tempo é bem complexo e temos bastante matéria ainda para falar sobre ele. Mas vou convidar a vocês a pensar e estudar um pouco sobre o que falamos, para talvez numa próxima aula voltarmos a falar sobre esta matéria. Muito obrigada!